Um grande bom dia para todos. Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, nessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 43. Portanto, já abro as Bíblias de vocês em Gênesis 43, já vão pegando aí os seus lápis, marca-textos, canetinhas, adesivos, já vão se acomodando aí numa cadeira, se estiver na cama ainda se acomodem na cama, onde você estiver aí, pegue sua Bíblia, porque agora vamos abrir a palavra de Deus. Antes de começarmos então o estudo aqui, a leitura de Gênesis 43, vamos fazer uma oração. E aí vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco. E aí vamos começar a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é Criador, o Senhor é nosso Salvador. Muito obrigado pelo conforto que nós temos, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concede diariamente. Enquanto diversas pessoas ao redor do mundo, nesse momento, não a têm, Pai. Agradecemos porque despertamos nesse dia com paz, com tranquilidade, com saúde. E agradecemos por termos agora a oportunidade, Pai, de abrirmos a Tua palavra e estudá-la, Pai. E ao abrir agora no capítulo 43 de Gênesis, Pai, queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco, para nos dar a Sua sabedoria, para nos dar o Seu entendimento, para que possamos entender aqui tudo que nós iremos ler. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, Pai, e seja com que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém. Muito bem, gente. Mais uma vez aí, bom dia para todos vocês. No capítulo de ontem, em Gênesis 42, nós vimos a incursão dos irmãos de José indo para o Egito. A fome se alastra finalmente. Os 7 anos de seca e de fome começam. Jacó vira para os filhos e fala assim, gente, não tem o que fazer, vocês têm que descer lá para o Egito, porque eu fiquei sabendo que lá no Egito tem muita fartura, lá no Egito tem muita comida. Os irmãos vão, mas não vão com Benjamim. Jacó ainda tem um carinho, né, muito especial por Benjamim, como eu expliquei ontem, muito provavelmente porque ele era o único filho que ele tinha ainda da sua amada esposa Raquel. Achava que José estava morto, então ele queria proteger Benjamim, apesar de Benjamim já ser um cara bem crescidinho na época. Ele tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos de idade durante esse período. E os irmãos vão para o Egito, se curvam perante José, eles não reconhecem José. E aí José fala para eles assim, interroga-os, quer descobrir, começa a testar os irmãos são aqueles mesmos tranqueiras que tinham vendido ele lá há mais de 20 anos. Começa a interrogar, quer descobrir se o pai está vivo. Não viu Benjamim, queria descobrir se o irmão mais novo estava vivo. Descobre que tanto o pai quanto o irmão mais novo, Benjamim, estavam vivos. E aí ele fala assim, não, então vai ficar um preso aqui, eu quero ver se vocês estão falando a verdade ou se vocês são espiões mesmo. Traga o teu irmão mais novo para cá para ver se vocês estão mentindo ou não. Enquanto você não trouxer o teu irmão mais novo, você vai ficar um aqui preso aqui. E aí Simeão fica preso no Egito. E os irmãos voltam para a casa de Jacó. No meio do caminho eles descobrem que tinha toda aquela prata que eles tinham levado para pagar o trigo. A prata tinha sido devolvida para eles, então eles já estavam aqui naquela impasse. E terminamos num grande problema. Problema 1. O irmão está preso no Egito e eles precisam voltar. Só que problema 2, eles só podem voltar com o irmão mais novo. E Jacó não quer deixar Benjamim descer. Terminamos desse jeito, nesse suspense. E agora, capítulo 43, vamos descobrir o que acontece agora. Então, abram as Bíblias de vocês aí, se não abriram, capítulo 43, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse, o homem
nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Uma pausa aqui muito interessante, que... Primeiro, né? Acabou todo o trigo. Vai saber quanto trigo esses irmãos levaram. Porque eles estavam em 9. Todos os 9 com suas vasilhas, seus cestos cheios de trigo. Cara, demorou um tempo para acabar esse trigo. Enquanto esse trigo não acabava, tava o irmão lá, preso, Simeão preso, esperando lá de braço cruzado lá na prisão para ver o que ia acontecer. Imagina o irmão lá, né? Pô, esses caras não vão voltar nunca, tô aqui apodrecendo na prisão e os caras lá. Segunda, os irmãos, sabendo já, que nós lemos no capítulo de ontem, sabendo que Jacó não queria ceder, no sentido de conceder que Benjamim voltasse com eles para o Egito, eles esperam a iniciativa de voltar para o Egito a partir do próprio pai. Eles não iam dar ideia. Eles não iam falar nada. Então eles esperam Jacó falar: volta lá e compra. E aí eles têm um argumento: bom, pai, a gente só pode voltar se Benjamim for com a gente. Aí fala: mas por quê? Por que vocês foram mencionar Benjamim? Por quê? Ah, pai, o cara começou a questionar a gente lá. Perguntou se a gente tinha pai, perguntou se a gente tinha irmão mais novo. E a gente respondeu. E aí Jacó fica de cara, né? Só que agora, olha só, uma coisa muito louca. Judá, aquele mesmo Judá que a gente estudou a história dele uns capítulos atrás aí, o mesmo Judá, agora parece que ele está mais maduro, parece que ele está mais responsável, mais ponta firme, porque agora ele assume a responsa. Olha o que ele fala, a resposta que ele dá para o pai dele com relação a Benjamim ir para o Egito. Verso 8. Então Judá disse a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Pai, a gente enrolou demais. Nosso outro irmão está lá preso. A gente está sem comida. E vocês, pai, o senhor ficou enrolando. Agora eu me comprometo. Eu me comprometo a trazer o Benjamim para ir e o Benjamim vai voltar aqui em segurança. Judá assume a responsa aqui. Judá vira um ponta firme. A gente vê a redenção de Judá aqui, cara. A gente vê aquele cara lá atrás, toda aquela história dele com Tamar. A gente vê como ele era, né, com um caráter completamente duvidoso. Agora aqui, a gente vê ele já um cara mais responsável. Isso vai construir mais ainda até o final aqui do capítulo de Gênesis, até o livro de Gênesis. Verso 11. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Olha o que eles produziam naquela terra ali, cara. Apesar de toda a fome, apesar de toda a miséria que estava cometendo toda a terra ali, eles tinham umas especiarias tops. E essas coisas, né? Mirra, pistache, amêndoas, eram coisas assim extremamente valiosas. Israel aqui era um cara com muitas posses, ele era rico. Aí ele falou assim: agora a gente tem que agradar o máximo possível esse cara lá no Egito. Mal sabia ele que era o filho, a gente tem que agradar ele, porque, né, a gente não pode voltar sem o Benjamim pra cá de volta. E levam tudo que puder de grana. E mais, verso 12, levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso, agora ele fala que o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês.
Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Ele já está entregando, né? Falei, é o desespero, né? A gente precisa. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Não tem, eu tô numa situação aqui, a no situation. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que ceder. Porque se a gente ficar aqui sem o Benjamin, com o Benjamin aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente leva o Benjamin para lá, qual o risco do Benjamin ficar por lá? Eu não tenho opção, né? A gente tem que fazer isso. Verso 15. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobra e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa. Ele tinha um administrador pessoal, um mordomo dele, né? José tava grandão, né? Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Então José, cara, prepara um banquete. Você imagina José falando isso pro mordomo. E agora você imagina a reação dos irmãos. Como assim, né? Verso 17. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Imagina você indo na casa do... Cara, ele era basicamente o faraó sem o trono. Ele era o top. Imagina o mordomo, por favor, sigam aqui até a casa dele, por favor, até o Zefanate Paneia aqui. Venham aqui na casa dele. Verso 18. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram... Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Agora é a conspiração. Ele quer levar a gente aqui para acusar a gente de ter roubado aquela prata. Agora tá tudo acabado. Aí eles antecipando isso, é muito engraçado, né? Eles começam pro administrador, pro mordomo, eles começam a se justificar e querer dar explicação pro mordomo. Tipo assim, não é bem assim, cara. Você sabe o que aconteceu? Eles estavam com medo, se borrando nas calças. E olha só, verso 19. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: Ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, e além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem, tipo, se justificando, por favor, a gente não quer ser preso, a gente não quer virar escravo. E o administrador, olha o administrador, que top. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Olha que da hora, cara. O administrador, ele fala, o Deus do seu pai, cara. Isso me mostra, tipo, enfim, isso me desperta vários sentimentos quando eu vejo o administrador falando não só de um Deus qualquer, ele falando, o seu Deus, o Deus do seu pai foi quem lhe deu. Talvez não, né? De tudo que a gente tem lido aqui, a influência de José dentro de sua própria casa, lembra ele educando os filhos, Manassés e Efraim, a esposa dele ali, essa educação sobre o Deus tenha afetado e tenha ali feito algo no administrador da casa, no mordomo da casa. O mordomo da casa reconhece ali que o Deus do seu pai foi ele que concedeu esse presente. Ele já joga isso por influência, muito provavelmente, de José. Imagina ele tendo contato com José dentro da sua casa, no dia a dia. E o administrador agora reconhece isso e fala assim para os irmãos, é o teu Deus, o Deus do seu pai que te deu esse presente. Porque a prata, eu não senti falta de prata nenhuma. E muito interessante, né, como José e o administrador estavam ali, né, com tudo combinadinho já, né? O papo tudo esquemado para esse almoço na casa de José. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Imagina... o Simeão preso ali. Há quanto tempo que tava preso o Simeão? Imagina o Simeão, por que vocês demoraram tanto, bicho? Fiquei preso aqui tanto tempo. Agora que vocês decidiram voltar? É agora que vocês decidiram voltar? Meu, ele deve ter ficado bravo. Verso 24. Em seguida, os levou à casa de José.
deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Mano, hospitalidade aqui no seu core. Você imagina os irmãos de José não entendendo nada. Primeiro dá todo aquele rolo. Prende o irmão, Simeão. Deixa ali, agora volta. É chamado para ir a casa. Mano, lavam os pés. Dá comida pros jumentos. Tipo assim, mano, o que tá acontecendo aqui, bicho? Verso 25. Eles prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Então ali que eles falaram assim, você vai almoçar aqui hoje com o José, tá? Imagina a cara dele, tipo assim, what? O que tá acontecendo aqui, cara? Não tô entendendo nada. Quando José chegou, verso 26, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Olha que a sutileza de novo do curvar-se. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram, ainda está vivo? Mano, você imagina o tempo que passou, né? Pro José perguntar se o pai ainda estava vivo. Imagina o intervalo entre uma viagem. É que eu fico pensando no pobre do Simeão que ficou preso esse tempo todo esperando os irmãos voltarem, né? Simeão deve ter falado assim, cara, por favor, vai e volta. Vai num pé e volta no outro para libertar disso aqui. O Simeão ficou preso lá, cara. Você imagina? Pra José perguntar se o pai deles ainda estava vivo. Imagina o tempo que se discorreu entre uma viagem e outra, né? E ainda está vivo? Verso 28, eles responderam, teu servo, nosso pai ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. E se curvaram de novo perante José. Agora vem uma parte muito, muito louca aqui, muito, muito bonita. Verso 29, olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é este aí o irmão caçula de quem me falaram? Imagina, cara, José vendo Benjamim depois de 20 e tantos anos. Benjamim era um nanico. Agora ele vê Benjamim velho, um homem, 20 e poucos anos, completamente transformado. Imagina o rush de emoções na cabeça de José. É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Ele abençoa ali, pronuncia uma bênção para Benjamim. Verso 30. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando no seu quarto, chorou. Aí ele chora, emocionadíssimo assim. Todas as emoções ali, à flor da pele de José. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era um sacrilégio para eles. Então, tipo assim, eles não comiam junto. Então era separado. José com os egípcios, os irmãos de José separadinhos entre eles, entre os próprios hebreus. Olha que interessante agora. Aqui é a parte uma das partes mais engraçadas desse capítulo aqui. Verso 33. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, perante José, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. José começou a separar por a escadinha, por idade. Imagina a cabeça desses irmãos, assim, cara, como esse cara adivinhou a idade e quem é mais velho que quem aqui. Imagina José, não, você, falando pro Rubens, você vai ser o primeiro aqui. Você, fez a escadinha. Mano, a cabeça deles explodiu, falando, mano, esse cara é um vidente, esse cara aí realmente ele tem o dom né, ele enxerga as coisas. E José ali, né, tipo, vocês nem imaginam. E eles olhavam perplexos. Primeiro, por causa disso, eles estarem sentados ali em ordem de escadinha de idade. E segundo, mano, o que tá acontecendo? A gente veio aqui pra comprar comida. A gente veio aqui pra, né? E o cara tá fazendo a gente almoçar na casa dele, lavando nossos pés, tratando bem nossos jumentos. Mano, tem algo de errado não está certo nessa história aqui. Quando diz o ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tipo, Verso 34, e aí terminamos o capítulo de hoje assim, no meio da história. Então lhe serviram da comida da mesa de José. E olha só, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Ele rega Benjamim, cara.
E aí você vê ali, né, que, meu, Benjamim era muito bem quisto por José porque era o irmão dele de mãe. Era o único que ele realmente se identificava como um irmão mesmo, aquele que tinha sido filho da sua mãe Raquel, era o irmão de sangue dele, por parte de mãe. E ele pede para servir 5, para demonstrar uma honra especial. Quando nesses serviços de comida, de você refeições perante autoridades, quem recebeu uma porção maior era uma porção, era o honrado. Era o que todo mundo falava assim, ó, esse cara aqui merece um destaque. Então ali todo mundo viu ali. Ele. Aí o que acontece? Isso foi um teste de José. Por quê? Porque ele queria ver como os irmãos reagiam, ver que o irmão mais novo estava sendo tratado diferente dos outros. Vamos ver se esses meus irmãos mudaram mesmo. Porque lá atrás eu era tratado diferente. Me jogaram dentro de um poço, me venderam, quiseram me matar, tiveram ali aos 45 de segundo se arrependeram, me venderam como escravo. Agora eu vou tratar bem o irmão mais novo de novo, Benjamim. E eu quero ver como eles vão se portar diante da diferença de tratamento. Mais um testezinho de José ali, ó, para ver se os irmãos tinham mudado de caráter mesmo. José queria ver se os irmãos estavam invejando, se os irmãos odiavam Benjamim, se tinha os mesmos sentimentos que eles tinham para José naquela época, lá atrás. Ele queria testar agora se eles tinham esses mesmos sentimentos voltados para o irmão Benjamim. E termina assim, e eles festejaram e beberam à vontade. E não diz, termina o capítulo sem saber. A gente não sabe agora. E, por favor, não pulem para o próximo capítulo. Vamos terminar assim na expectativa, porque agora termina de um jeito estranho com relação à expectativa do texto. Em vez de José fazer alguma coisa, José dá uma festa, um banquete, todo mundo ali. Benjamim recebe 5 vezes mais porção, um destaque de honra. Os irmãos ali, todo mundo agora começa a festejar, comer e se esbaldar. E termina o capítulo assim. Não sabemos o que irá acontecer. Mas aí nós iremos descobrir amanhã. Não perca, porque agora está tudo se construindo para o grande clímax. Falta que agora, estamos indo amanhã para o capítulo 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Faltam 7 capítulos para a gente terminar Gênesis. 7 capítulos para a construção do ápice dessa história. Então, reta final aí. Não pulem para frente, eu peço para vocês manterem aqui, como eu disse. Tentem ler como se vocês nunca tivessem lido essa história antes e tentem ficar nessa expectativa aí. Beleza? Vamos terminar então com uma oração. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos mais uma vez, Pai, por estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, mesmo por, enfim, pela internet, estamos reunidos aqui para estudar e glorificar o Teu nome, Pai. Agradecemos pelo estudo do capítulo de hoje. Hoje nós lemos a história agora do retorno dos irmãos de José para o Egito e tudo que o José fez. E uma coisa aqui, Pai, me chamou a atenção de todo esse capítulo é o administrador de José falando do Deus de José, o Deus do pai dos filhos de Jacó, falando o seu Deus que concedeu essa bênção. Como a influência de José era incrível. O mordomo da casa dele estava impactado e sabia muito do Deus de José, do Deus de Jacó. José não ficava quieto. José, ele vivia o evangelho. José vivia o que ele acreditava. Ele resplandecia o teu nome para as outras pessoas, Pai. E assim como José, Pai, não importa o nosso ambiente, que a gente possa ser luz, que a gente possa ser essa lâmpada no meio da escuridão. Que a gente, Pai, se encoraje, a gente não... e tire-nos, Pai, da nossa zona de conforto. É muito fácil você ser luz num lugar completamente iluminado. É muito fácil nós sermos sal dentro do saleiro. Por favor, nos tire de dentro do saleiro. Faça que a gente seja sal em lugares para a gente fazer a diferença onde o mundo está precisando. Tire a gente da zona de conforto que nós nos encontramos para a gente iluminar o lugar onde tem trevas, Pai. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado. Tire-nos dessa zona de conforto. Faça que a gente coloque no nosso coração esse nosso desejo, o desejo de nós sermos discípulos de fato, para testemunharmos o seu nome, não importando aonde, Pai. Quero pedir que o Senhor abençoe a todos aqui, Pai.
Que nos dê uma ótima sexta-feira, finalzinho de semana chegando, muita gente indo viajar, Pai, por conta do feriado do Carnaval. Que o Senhor abençoe a todas as famílias aqui representadas, a todos aqui. Protejam a todos nós durante as viagens que iremos fazer. Proteja os motoristas, abençoe essas estradas, Pai. Sejam com todos que estão aqui. E nossos corações, Pai, se voltam, Pai, por essa tragédia que está acontecendo na Ucrânia, Pai. Não existe lado certo e lado errado nessa história. Existe o lado de quem está sofrendo com isso, que são a população. Pessoas que estão perdendo suas casas, suas vidas, tendo que fugir, Pai. Por favor, Pai, seja com esses, Pai. Seja com esses menores, Pai, esses refugiados. Muita gente fugindo, tendo que mudar de país, mudar de cultura por causa de briga de ego, por causa de disputa. Pai, seja com esses menores. Providencie ajuda para essas pessoas, Pai. Que os nossos corações, se a gente não puder fazer nada nesse momento, que pelo menos nós possamos orar. Que a gente possa interceder, Pai, por esse povo. E que o Senhor nos ouça, Pai, por favor, para que isso termine o mais rápido possível, para que essa tragédia que está acontecendo lá termine o mais rápido possível, Pai. E, por favor, que o Senhor volte logo. Quando a gente ouve isso, guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, terremotos, enchentes, Pai, tudo isso aponta para o princípio das dores, Pai. O princípio do seu retorno. Por favor, Pai, volte logo para acabar com todo esse sofrimento, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a todos vocês pela presença aqui no Bora Ler a Bíblia. Nós fazemos isso todos os dias. Se você é a primeira vez que está aqui no Clubhouse ouvindo Bora Ler a Bíblia, fazemos isso de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Gênesis 43, amanhã iremos para Gênesis 44 e assim por diante. Se você gostou, está mais que convidada, mais que convidado para estar conosco. Adiciona meu contato aqui no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser notificado toda vez que eu abrir a sala no Clubhouse. Mesma coisa aqui no Instagram. Me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Ativa o sino de notificação do meu perfil aqui no Instagram das lives para você ser notificada e notificado toda vez que eu iniciar a live. Aí o Instagram vai te notificar. E caso você tenha perdido algum episódio ao vivo, não deu tempo, não teve como você acompanhar, nós temos o nosso podcast no Spotify. E nós temos o vídeo da nossa live também no YouTube, que nós subimos todos os dias. Procure por Bora Ler a Bíblia no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Beleza, gente? Um beijo, um abraço para vocês e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 44. Um beijo, um abraço, valeus e falows.